Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like e faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. E nós vamos ler o versículo de número 7, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20 e versículo de número 7. Nós vamos aproveitar que hoje comemora-se a Páscoa, e a Páscoa ela não é comemorada com ovos de chocolate, né? Quem morreu na cruz não foi um coelho, quem morreu na cruz foi o cordeiro. A Páscoa ela veio biblicamente para nos mostrar, além de uma festa judaica, mas o poder salvífico. As profecias do Antigo Testamento, ela vai se cumprir no domingo da ressurreição, na semana da Páscoa. E nós vamos colocar alguns slides aqui no decorrer da mensagem. E se você quiser acompanhar com calma, você pode acompanhar. Eu quero que você aprenda. Talvez você já sabe, que você não esqueça. Então você vai ver para você não esquecer de novo. A questão não é o quanto nós lemos a Bíblia, a questão é o quanto nós entendemos da Bíblia. Não adianta falar, já li a Bíblia 20 vezes, mas age como um mundano, então não resolveu nada. Não é o quanto nós lemos, é o quanto nós entendemos. O texto lido, a Bíblia diz, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte, mas enrolado no lugar à parte. Amém? Fecha os teus olhos, sentado do mesmo jeito que você está. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, Senhor. Obrigado por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Fala conosco, ó Pai, que essa palavra fique cravada nas tábuas dos nossos corações, e que o teu entendimento, ó Deus, sobre as nossas vidas venha a ser diferente para todos nós a partir daqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu vou pedir ao Diego, até obrigado, Diego, pelo fundo. Eu vou ficar sem o fundo por enquanto, até pelo que eu vou ter que fazer aqui com o David. David, vai dar certo? Ah, tá aqui, né? Ok. Você vai vir comigo? Então é nós dois hoje, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós dois, vamos embora. Jesus foi o maior homem que passou na terra. Ele nasceu na Palestina, na época da ocupação romana, e nós vamos encontrar os detalhes sobre a vida e o nascimento de Jesus no Evangelho que escreveu Mateus no capítulo 2. Jesus ele vai crescer na região chamada Galileia, e ele vai desenvolver parte do seu ministério, ele vai desenvolver parte da sua chamada a partir dali, e ele vai ficar ausente do cenário mundial por 18 anos. Nós vamos ver uma aparição pública de Jesus ensinando quando ele está com 12 anos. No Evangelho de Lucas, Lucas vem detalhando sobre isso. Jesus ele aparece no templo, e ele está ensinando no templo como um sábio adulto. E como um sábio adulto, as pessoas olham para ele com 12 anos e está assim, embosbacado, porque a sabedoria que Jesus tinha com aquela idade era uma sabedoria que não vinha da terra. Haja vista que os maiores e os melhores professores de escolas rabínicas da época estava próximo de Jesus. E ele vem com uma sabedoria que ultrapassava os homens do Sinédrio. O Sinédrio, na época de Jesus, era como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Os doutores da lei daquela época, eles julgavam pelo Sinédrio. Jesus ele vem ensinando com a sabedoria que ultrapassava o conhecimento daqueles homens que estudaram aos pés de doutores como Gamaliel,
que foi um grande doutor da época, outro doutor da época chamado de Hillel, ou Hillel, ele vinha ultrapassando, Jesus vinha ultrapassando o conhecimento desses homens. Jesus ele some do cenário mundial por propósito a partir dos seus 12. O próprio Deus esconde ele. E ele vai voltar com 30 anos de idade. Até porque o 30, ou a idade de 30, é a idade profética, é a idade sacerdotal. Davi ele é levado a rei com 30 anos. José, no Egito, ele vai ao palácio com 30 anos. Jesus começa o ministério com 30 anos de idade. Dentro da cultura rabínica, cultura judaica, o 30, ou a idade de 30, ela tem um simbolismo. Jesus começa com 30 anos o seu ministério, ele vai exercer por 3 anos e 6 meses. Ele aparece publicamente com 12, depois ele volta com 30, e ele vai cumprir um propósito de 3 anos e 6 meses. Jesus ele não veio para tirar o povo do jugo romano. Quando Jesus apareceu no cenário, alguns discípulos, algumas pessoas perguntavam: o Senhor vai nos libertar do jugo de Roma? Porque Roma era o império da época. As mãos fortes, as mãos poderosas de poder e de força da época, ela era pelo império romano. Jesus ele não veio para isso. Ele está dizendo que ele veio para a cruz. Pedro vai questionar ele, outros discípulos vão questionar ele. Ele vai dizer: eu vim para a cruz. Pedro vai tentar interromper o processo da cruz, dizendo para Jesus: para de falar isso. No Getsemane, na quinta-feira, Pedro entra na frente para tentar interromper o processo. E ele arranca da espada e vai tentar cortar a cabeça de um soldado da guarda. E quando o soldado esquiva, não pega a cabeça, mas pega a orelha. E corta a orelha de um soldado que chamava Malco. Jesus pega a orelha de Malco, cola de novo, dá uma lição para Pedro. E Jesus está dizendo: Pedro, deixa, está dentro do processo. Quando Jesus aparece com seus 30 anos de idade, ele vem mostrando algo para nós que para toda a humanidade, que muitas pessoas não entenderam até hoje: o poder da cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi aonde Jesus estabeleceu a igreja. A primeira igreja, ela começou no Calvário. A igreja começa no Calvário e o Espírito Santo inaugura a igreja em Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica que ela vem 50 dias após a Páscoa. Por isso que Penta vem de 5, Pentecostes vem de 50. 50 dias após a Páscoa é a festa de Pentecostes. E nessa festa o Espírito Santo vai ter a descida do Espírito Santo sobre as pessoas, e aonde começa literalmente a igreja do Senhor. O Calvário foi a causa, o Pentecostes foi o efeito. No Calvário os homens comandavam, furaram Jesus, davam ordem, mas em Pentecostes o Espírito Santo que comandava. No Calvário falava-se a língua dos homens, o latim, o grego, o hebraico. Em Pentecostes falava-se a língua dos anjos, a língua do céu. No Calvário derramou o sangue do Cordeiro. Em Pentecostes derramou o Espírito de Deus sobre a igreja. O Calvário foi o início. O Pentecoste foi a sequência, foi o ato contínuo. Jesus inaugura a igreja no Calvário, dá continuidade no Pentecostes. Atos dos Apóstolos é onde conta toda a história da igreja. E nessa história da igreja, Atos não termina. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que Atos não tem fim. Atos 28 termina o versículo
com uma sequência de pensamento, mas uma sequência lógica. Por que Atos não tem amém? Por que Atos não termina? Não é que não tem, não termina dizendo amém. Por que Atos não termina dizendo assim será, assim seja, selado é este livro? Não. Atos não termina com amém, porque Atos é a continuação da igreja. Nós estamos aqui hoje, poderíamos falar que estamos vivendo Atos 29, Atos 28 foi na Bíblia, Atos 29 é a igreja local, Atos 28 foi a história e a promessa, Atos 29, que não tem na Bíblia, Atos 29 é a sequência do que está acontecendo aqui hoje. Jesus veio para isso. Jesus, quando veio, ele vem ensinando muitas pessoas sobre o que era o poder, o que era a cruz, o que era a salvação. Nós vamos começar, poderíamos voltar a partir dos 12 anos, mas ia tomar muito tempo, a gente tem a ceia ainda. Eu coloquei uma semana antes, para a gente começar no domingo. No domingo antes, David, um domingo antes, Jesus ele vai entrar em Jerusalém. Ele vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Pode clicar nessa flechinha aqui, por favor. Isso. Ele tira o mouse da tela e vai no botãozinho. Ele vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E as pessoas vão receber Jesus, ele entrando em Jerusalém, com ramo de palmeira. Porque palmeira na Bíblia fala de triunfo. Palmeira na Bíblia fala de vitória. Salmos 92, 12, a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, porque palmeira fala de conquista, fala de coisas boas. Mas não se engane, a mesma multidão que está recebendo Jesus no domingo em Jerusalém, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que está recebendo Jesus no domingo é a mesma multidão que vai olhar para Jesus na sexta seguinte e vai dizer: crucifica-o. Por isso que você não pode ser levado pelo ego dos aplausos da multidão, porque o aplauso da multidão no domingo pode te crucificar na sexta. Quando você é levado pelo ego do momento, da bolha relacional, dos tapinhas nas costas, de tudo que está à sua volta, é um perigo, porque os mesmos que balançaram para Jesus no domingo foram os mesmos que soltaram os ramos e apontaram o dedo para Jesus na sexta. No domingo, ele entra em Jerusalém. Na segunda-feira, começa a semana onde Jesus vai chegar na sexta do sacrifício. Na segunda vai haver a purificação do templo. Foi um dos eventos mais importantes da segunda-feira. Jesus entra dentro do templo bravo, com a ira, mas não era ira de matar, era ira de conserto, porque as pessoas estavam vendendo animais na porta do templo, animais doentes, animais machucados. Eles estavam usando o formato religioso para usurpação para si mesmo. Jesus entra quebrando a banca, Jesus entra quebrando a mesa, Jesus entra dando uma lição sobre aquilo que eles deveriam fazer. Na terça-feira, Jesus ele vai pregar o seu sermão conhecido, o sermão escatológico, o sermão que ele está falando sobre os finais dos tempos, um sermão que ficaria marcado mesmo depois que Jesus ele morreu e ressuscitou. Esse sermão ficaria marcado. Na quarta-feira, na mesma semana, Jesus ele vai ser ungido. Uma mulher, Maria de Betânia, ela vai pegar um nardo puro, um perfume caro, caríssimo, um perfume. Ela vai jogar sobre os pés de Jesus e ela vai enxugar com os cabelos. Ela está ali dando uma lição, aprendendo também, ensinando também na quarta-feira sobre o cuidado, sobre aquilo. Ela vai ser julgada por Judas nesse dia, porque Judas está olhando para ela.
jogando o perfume caríssimo nos pés de Jesus. Para Judas aquilo era um abuso. Como que poderia uma mulher pegar um perfume caríssimo e jogar nos pés de Jesus assim de qualquer forma? Para ele era porque a mente de Judas já estava voltada para o dinheiro. A mente de Judas já estava voltada para os valores da terra. Ainda na quarta-feira, Judas vai começar a trama escondido na quarta, porque vai concluir na quinta. Mas Judas começa a trama para trair Jesus na quarta-feira, ainda à tarde pela noite. Judas começa a vender a fidelidade dele. Judas vai negociar a lealdade dele por 30 moedas de prata. Judas vai vender o que não poderia ser vendido. É tão verdade que na quinta-feira, quando os soldados vão buscar Jesus, Judas vai antes e dá um beijo. Por que ele dá um beijo em Jesus? Porque os discípulos e Jesus eram todos parecidos. Então, para não pegar a pessoa errada, o código de Judas era: eu vou dar o beijo e aquele que eu der o beijo vocês pegam, porque ele é o mestre. Na quarta-feira ele arma, ele prepara. Aí na quinta-feira começa a dor do sacrifício de Jesus. Na quinta-feira Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai ensinar sobre o menor servir o maior, ou o maior servir o menor. Na quinta-feira, Jesus está dando uma aula para os discípulos, porque eles ainda não tinham dúvida, eles ainda não eram totalmente convertidos. Os discípulos ainda ficavam brigando por picuinhas, brigando por coisinhas. E Jesus estava ensinando para eles que evangelho não é sobre vaidade, não é sobre orgulho, que evangelho não é sobre o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, que o evangelho é sobre entrega. Na quinta-feira, por volta das 6 horas da tarde, esses dados eu peguei com dados históricos bíblicos e dados bíblicos e dados históricos de livros paralelos à Bíblia. Então, por volta das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, Jesus vai estabelecer a ceia com os discípulos. Só que tem um detalhe agora: a ceia da quinta-feira que ele vai estabelecer com os discípulos não é mais no formato da ceia que ele estava fazendo em Êxodo no capítulo 12. Porque a ceia do capítulo 12, como os judeus faziam, tinha que pegar o sangue do animal, que era da antiga aliança. Jesus está ensinando agora que o sangue não é mais do animal, mas o sangue agora é o sangue da nova aliança. Não é mais de um sangue de animal, mas é do Cordeiro de Deus que vai ser sacrificado na cruz do Calvário. É interessante porque na ceia do Senhor, na ceia da quinta, nesse dia aqui da ceia, Jesus já sabia quem ia trair ele, e só um discípulo sabia quem seria o traidor. Quando você lê João, o evangelho de João, ele dá mais detalhes de toda a história de Jesus, dos milagres de Jesus. João, ele tem 7 milagres que ele escreveu na Bíblia, que nenhum evangelista colocou, só João colocou. Por exemplo, você vai ver milagres como Lázaro, só João escreve sobre Lázaro. Você vai ver detalhes que só João coloca sobre a fala que tiveram aos pés da cruz, quando foi crucificar Jesus. Só João coloca essa fala. Então João, ele dá detalhes ricos. Por exemplo, na multiplicação de pão e peixe, quando os discípulos entram no barco, que é um outro cenário de milagre, João vai dizer que Jesus já sabia o que haveria de acontecer. Aqui é tão interessante, meu Deus, é tão interessante, porque Jesus fala assim, um de vós há de me trair. Um de vocês há de me trair. Jesus está falando isso, começa um a olhar para a cara do outro. Como João era o amigo mais íntimo de Jesus, João era um discípulo que colocava a cabeça no ombro de Jesus. João era um discípulo calmo, era um discípulo tranquilo, um discípulo que ele estava mais próximo do amor de Cristo, entendendo isso. João chega para Jesus e fala: mestre, para com esses negócios.
quem é que vai te trair, mestre? O senhor está falando que alguém vai te trair? É eu que vou te trair, mestre? Aí Jesus fala, aquele que eu der o primeiro bocado de pão para ele. Então quando chega a ceia, João já está em mente em quem ele vai dar o primeiro bocado de pão. Então a cabeça de João é o seguinte, eu quero ficar de olho para quem que ele vai dar o primeiro bocado de pão. Tomara que não seja para mim, mas eu quero ficar de olho para quem que seja. Quando Jesus pega o pão e leva para Judas, na cabeça de João ele está sabendo, é ele que vai trair Jesus. Ele já sabia. Então na ceia, Jesus está estabelecendo o cálice da nova aliança. Por que o cálice da nova aliança? Porque o Antigo Testamento, do livro do Gênesis até o livro de Malaquias, nós formamos um compêndio bíblico chamado de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Entre Gênesis e Malaquias é o Antigo Testamento. Entre Mateus e Apocalipse é a nova aliança, ou a graça, ou o Novo Testamento, é o período da graça. Nós estamos na dispensação, grave essa palavra, dispensação da graça. É um assunto que quase não fala na igreja, mas é um assunto muito importante para quem quer conhecer Bíblia e entender de salvação, de arrebatamento de igreja. 6 dispensações tiveram até hoje. Inocência foi a primeira, consciência foi a segunda, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e a que nós estamos hoje, graça. Por que nós estamos na graça? Por que Jesus está falando que esse é o sangue da nova aliança? Porque de Gênesis a Malaquias, o que nós temos era lei, era olho por olho, dente por dente. O que tinha entre Gênesis e Malaquias era tudo resolvido nas leis de Talião e nos códigos de Hammurabi. O código de Hammurabi era um compêndio de códigos de mais de 313 códigos. Por exemplo, adulterou, tem que morrer a pedrada. Traiu, tem que morrer em praça pública para todo mundo ver. Roubou, tem que cortar a mão. Por isso, aquela fala de olho por olho e dente por dente é uma das leis do código de Hammurabi. Quando a Bíblia fala do código de Talião, Talião vem daquilo de selar uma verdade. Talião vem de gerar fé pública. Talião vem de trazer, de selar uma verdade perante todos. Por isso que nós temos no Brasil os cartórios conhecidos como os Talião, o tabelionato, essas coisas, tudo derivado desse código bíblico há mais de 2000 anos atrás. Jesus, ele está cumprindo com os discípulos na ceia e daqui a pouco na cruz todas as leis do Antigo Testamento. Quando Jesus está indo para a cruz, nós vamos entender nos próximos slides, vai começar o processo para entrar a graça e para sair a lei. Na época da lei, você não podia orar e falar com Deus. Na época da lei, você não podia falar, Deus, fala comigo. Não tinha isso. Na época da lei, você tinha que pegar um animal, levava para o sacerdote e dizia, olha, eu pequei, você pode apresentar a Deus por mim? O sacerdote matava o animal, molhava a mão, ia na pia. Tinha um negócio chamado o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar muito grande, que tinha 3 divisões dentro do tabernáculo. A primeira divisão era o átrio, a segunda divisão o lugar sagrado, e o terceiro lugar o santo dos santos. Dentro desse tabernáculo, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava todos os pecados de todo mundo e ele entrava uma vez dentro do santo dos santos. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio era o pátio, lugar santo era o meio, lugar santíssimo era só onde o sumo sacerdote entrava. Ele entrava uma vez por ano de costas. Ele entrava devagarzinho de costas, porque para ele não queria ver a experiência de Moisés, de ver a glória de Deus, porque ele ia morrer. Então, para não ver, ele entrava de costas. O sacerdote deveria estar sem pecado, ter confessado a Deus. O sacerdote era a pessoa responsável de levar os pecados do homem para Deus.
Quando ele fazia isso, amarrava-se uma cordinha no sacerdote. E alguns dizem que até tinha um sino, alguns historiadores, porque o caso vai que ele morre lá dentro, quem é que vai entrar para tirar ele? Quem entrar vai morrer também, porque o lugar é muito santo. Então a proposta era amarrar uma cordinha e um sino. Se ele não movimentar e o sino não fazer barulho, alguma coisa não acontecer, a gente puxa ele na corda, porque ninguém vai entrar no Santo dos Santos. Mas graças a Deus, nenhum sumo sacerdote morreu no Santo dos Santos. Quando Jesus vem para a terra, é para tirar isso. Jesus está dizendo, você não vai precisar mais de matar animal, você não vai precisar agora de pedir um sumo sacerdote para entrar dentro do templo pelos seus pecados. Porque entre o lugar santo e o lugar santíssimo tinha uma cortina de mais de 18 metros de altura, mais de 30 centímetros de comprimento, de largura da cortina. Os historiadores dizem que nem 2 cavalos, se amarrasse 2 cavalos, um na ponta e outro na outra, e mandasse os cavalos correr de um lado para o outro, eles não iam conseguir rasgar a cortina. Tão grossa que era e tão forte que era a cortina. Quando Jesus está indo para a cruz, essa cortina, ela vai rasgar, o que nós vamos entender já já. Pode passar, David. Na quinta-feira, 10 horas da noite, Jesus ele vai para o Getsêmani, um jardim que ele costumava orar. A Bíblia vai nos dizer isso no livro de Evangelho de Mateus. Não precisa colocar não, David. Mateus capítulo 26, verso 38. A Bíblia diz que a alma de Jesus estava profundamente angustiada. Que a alma de Jesus estava profundamente angustiada. Por que estava angustiada a alma dele? Porque ele já sabia que estava chegando a hora dele morrer. Ele sabia que estava chegando a hora dele ser sacrificado. É nesse interim de tempo que ele está dentro do Getsêmani que os soldados vêm para prendê-lo. Judas vem, dá o beijo no rosto. Os soldados identificam Jesus. Quando vem prender Jesus, Pedro entra na frente, arranca a espada, e aí que vem o cenário de Malco. Tenta cortar a cabeça de Malco, Malco esquiva, corta a orelha, Jesus pega a orelha. Jesus em nenhum momento vai reagir às tensões do império da época. Jesus dá as mãos e eles estão levando Jesus preso. Mas lembra de uma coisa, o horário aqui já é mais de 10 horas da noite no Getsêmani. Jesus está orando no Getsêmani, e uma coisa vai acontecer com Jesus, chamado de hematidrose. Hematidrose é um efeito da ciência, dentro da medicina, quando a pessoa está numa agonia tão grande de estresse, de ansiedade, de dor emocional, que a pessoa começa a suar gotas de sangue. Os poros sudoríparos se abrem, entra em contato com as vias sanguíneas, com a via sanguínea, o suor com o sangue, e a pessoa começa a suar gotas de sangue. Jesus está numa aflição tão grande dentro do Getsêmani, que a Bíblia diz que ele vai começar a suar gotas de sangue. Ele já sabia o que estava por vir. Ele já sabia que ali, daqui a pouco, ele teria que ir para a cruz para pagar o preço do pecado do Carlos Maia, o preço do pecado do João, o preço do pecado da Maria, ao seu pecado. O preço do pecado não estava pago ainda, precisava ser pago na cruz do Calvário. Eles pegam Jesus debaixo de um estresse emocional, levam Jesus preso. E na sexta-feira, David, pela madrugada, começa um julgamento fraudulento. Pela análise bíblica da história, o julgamento de Jesus começa por volta de meia-noite. Por volta da meia-noite, vai começar 6 julgamentos de Jesus. Jesus vai passar por 3 julgamentos religiosos e por 3 julgamentos políticos. 3 julgamentos religiosos. Ele vai passar nas mãos de Anás, Caifás e pelo Sinédrio. Agora um detalhe interessante, a lei judaica proibia qualquer julgamento noturno. O julgamento é fraudulento porque reuniram uma cúpula para julgar Jesus num cenário que não podia, para julgar Jesus num horário que não deveria. Por isso que
que o julgamento é fraudulento. Ele, além de ser rejeitado pelo povo, ele está sendo injustiçado sistematicamente pela justiça da época. Ele passa pelos 6 julgamentos. Esse julgamento vai correr até por volta de 6 da manhã. Vai para um, volta para o outro. Vai para Pilatos. 3 julgamentos políticos. Pilatos pega Jesus. Pilatos era político com P maiúsculo. Ele não queria manchar a reputação dele perante o povo. Ele olha para Jesus e ele vai dizer: eu vou deixar o povo decidir esse negócio, eu não vou decidir isso. Ele manda para Herodes. A Herodes não vai achar culpa em Jesus. Então a culpa que eles vão achar em Jesus é por blasfêmia. Mas blasfêmia era a única coisa que poderia dar prisão na época, que era alguém ir contra César. Todo mundo que fosse contra César, todo mundo que fosse contra o império, todo mundo que fosse contra o Herodes da época, ele era considerado alguém que quebrou as leis da época por conta de ir contra. Então, não achou legalidade normal em Jesus, disseram: vamos colocar como blasfêmia, porque está falando que é Deus. Como que esse homem está falando que é Deus, se ele não é Deus? Coloca como blasfêmia. E aí Herodes manda Jesus de novo para Pilatos. Quando chega na mão de Pilatos, era comum na Páscoa sempre soltar um prisioneiro. Era a rotina da Páscoa, sempre soltava um prisioneiro. Nessa ocasião de Jesus, a cruz está sendo feita sobre medida para um homem chamado Barrabás. A altura da cruz seria para Barrabás. A estrutura, o patíbulo, que é a parte da cruz, o estribo da cruz, que a altura dela seria moldada para um homem chamado Barrabás, não para Jesus. Pilatos, querendo ser político, ele leva Jesus diante a multidão e ele vai dizer para a multidão: eu não vejo nesse homem crime algum. Este homem aqui, eu não vejo nele crime algum. A mulher de Pilatos, a história diz que o nome dela era Cláudia. Cláudia, ela anda para lá e para cá, ela vai para lá e para cá. E aquela noite, está na Bíblia, em Lucas fala isso. Na noite do julgamento, a mulher de Pilatos teve um sonho com Jesus. Ela teve um sonho que Jesus não era culpado. Ela chega para o marido e ela vai dizer: amor, eu sonhei a noite inteira, esse homem não é culpado. Eu fiquei a noite inteira perturbada com esse homem, eu perdi minha noite de sono, solta esse homem. Pilatos, não podendo soltar pela multidão, apresenta Jesus à multidão e vai dizer: eu não vejo nele crime algum. Aí ele faz a pergunta: solte Barrabás e crucifica Jesus, ou crucifica Jesus e solte Barrabás? A mesma multidão de domingo, mais um pouco ou menos um pouco, pessoas diferentes, na sexta-feira está olhando para Jesus e está dizendo: solte Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos está sem entender. Os discípulos estão sem entender, mas Jesus está sabendo. Faz parte do processo salvífico da Shalom. Faz parte do processo salvífico para o sul da Flórida. Na manhã de sexta-feira, David, na manhã, a partir de 6 horas da manhã até as 9 horas, começam os açoites em Jesus. Tinha um chicote romano chamado de azorrague ou flagelo. Era um chicote feito com tiras de couro, e na ponta desse chicote amarrava-se pedaços de chumbo e pedaços de ossos. Então, quando o soldado romano batia no prisioneiro ou batia em Jesus, do jeito que o chicote voltava, rasgava-se a carne de Jesus. Do jeito que o flagelo batia, a carne de Jesus ficava viva. Ele começa a passar pelos açoites. Jesus está sofrendo pela humanidade. Daqui a pouco os discípulos estão zombando de Jesus. Eles pegam uma coroa feita com espinhos e eles juntam essa coroa e faz uma espécie. Eles pegam aquele amontoado de espinhos, fecha no formato de uma coroa, e eles vêm para sacanear, para humilhar Jesus. E eles vão dizer: tu não é o rei,
Tu não é rei dos judeus? Nunca vi rei sem coroa. Rei tem que ter coroa. Pega a coroa de espinhos e crava no couro cabeludo de Jesus. Pá! Quando crava, está cumprindo o que foi escrito lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Porque Gênesis 3, 18, a Bíblia diz que pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, a maldição entrou na guerra. Anota esse versículo, lembra ele para você ler depois. Gênesis 3,18. Através do pecado de Adão, a maldição entrou na terra. E a Bíblia chama os espinhos como maldição da terra. Quando está colocando a coroa de espinhos em Jesus, os soldados não sabiam, mas estava cumprindo uma palavra de Gênesis 3,18. Está dizendo, é para isso que ele veio, para levar com ele a maldição da terra. É para isso que ele veio, para levar com ele a maldição que foi deixada por Adão lá no Éden. Se o primeiro homem no jardim, Adão e Eva, homem e mulher, se o primeiro homem no Gênesis pecou, o segundo não vai pecar. Jesus veio concluir na cruz o estrago que foi causado pelo primeiro no Éden. Jesus veio selar na cruz aquilo que Adão não deu conta no jardim. Jesus veio selar na cruz aquilo que Eva e Adão não deu conta de segurar lá no Éden. Ele está indo para a cruz. Na sequência, David, passa isso entre as 9 horas da manhã, até as 3 horas da tarde, começa o sacrifício de Jesus. Coloca Jesus para levar a cruz. No meio da caminhada, Jesus está levando a cruz. Ele não cai, ele para porque está cansado. Ele para um pouco porque está cansado. Um dos soldados olha no meio da multidão e tem um homem lá olhando para Jesus levando a cruz. O soldado olha para o homem e diz: ei, você aí, vem cá, ajuda Jesus a levar a cruz. Aquele homem, o nome dele era Simão Cirineu, conhecido como Simão Cirineu. Por que Cirineu? Porque ele vinha do norte da África. Ele está vindo de lá, está vendo a muvuca, o tumulto. Quando ele chega para ajudar Jesus, eu imagino ele ao lado de Jesus dizendo: isso aqui é para as pessoas entenderem lá na Shalom um dia. Entendeu o quê? Cada um tem que levar a sua cruz. Mas se durante o trajeto a sua cruz pesar, eu coloco alguém na sua vida para te ajudar. Era Jesus dizendo: se na sua caminhada a cruz pesar, eu coloco alguém na sua vida para te ajudar. Oh, glória a Deus. Era Jesus dizendo: a cruz é pesada, mas o propósito é maior. A cruz é pesada, mas vai valer a pena no final. Jesus vai, quando coloca ele na cruz, coloca uma mão aqui, a outra mão aqui, um pé sobre o outro pé, e a profecia de Gênesis 3,15, ela vai ser cumprida na cruz. A profecia de Gênesis 3,15 é que Deus ia pisar na cabeça da serpente, mas a serpente ia ferir o calcanhar de Jesus. Quando Jesus está na cruz, um prego é pregado na mão de 8 polegadas, o outro prego é pregado na outra mão de 8 polegadas, um prego é passado no pé dele de 8 polegadas. Pá, quando bate no pé de cima, a ponta do prego fere o calcanhar do pé de baixo, cumprindo a profecia de Gênesis 3,15. Quando Jesus está na cruz, ele começa a dar uma aula. A aula de Jesus na cruz, Pilatos vai tentar ajudar Jesus. Porque Pilatos vai pedir para fazer uma placa, escrito em latim, grego, hebraico, pelas línguas faladas da época. E a placa em cima da cruz de Jesus vai estar escrito INRI. Transliterando, a placa significa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus está no meio. Tem um ladrão à esquerda, tem um ladrão à direita. Um ladrão à direita vai falar com o ladrão da esquerda, tem que olhar primeiro para Jesus. O ladrão da esquerda vai falar com o ladrão da direita, tem que olhar primeiro para Jesus. Jesus está no meio. Por que ele está no meio? Porque meio é o lugar que Deus te coloca. Deus não te trouxe para essa terra em vão, tem um propósito. Deus não te trouxe não te levou para aquele trabalho em vão, tem um propósito.
propósito. Aquela casa que você limpa tem um propósito. Aquela empresa que você trabalha tem um propósito. O lugar que você vai tem um propósito. Deus, oh glória ao Deus do meio. Na cruz, ele disse, ele está dizendo, eu estou no meio. Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Tem um homem com a mão mirrada dentro da sinagoga. Jesus olha para ele e diz, vem para o meio que eu vou te curar. Tem 3 homens dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor olha e está dizendo, não, mas tem mais um homem aí, tem alguém andando lá. Ele era o 4º homem no meio da fornalha. O meio é o lugar, o meio é proteção. O povo sai do Egito e eles estão debaixo da nuvem. Eles não estão na frente da nuvem, eles não estão atrás da nuvem, eles estão no meio da nuvem, porque no meio da nuvem é proteção. Você não pode sair do meio. Papai está dizendo para você, eu te coloquei nessa terra com propósito, eu te coloquei por autoridade. Tem alguma coisa de Deus na terra que você pisa. Coloca ele na cruz, e quando coloca ele na cruz, por volta de meio-dia, a Bíblia diz que vai haver trevas sobre a face da terra. A morte matou quase todos, mas não matou Jesus. A morte matou Noé. A morte matou Abraão, a morte matou Sansão, a morte matou Juízes, a morte matou Débora, a morte matou Obadias, Malaquias, Isaías, Sofonias, a morte matou Naum, a morte matou Amós, a morte matou todo mundo. Quando chega para a morte e fala, morte, você matou quem? Ela vai dizer, eu matei todo mundo, eu matei geral. De Noé até Jesus, eu vim passando, eu passei a rasteira, eu matei todo mundo. Ah, é, morte? Quem mais você matou? Eu matei tudo. Ah, então tenta matar Jesus. Ela tenta matar Jesus, ela não consegue. Ela chega perto de Jesus e não consegue. É tão verdade que ela não consegue. Jesus na cruz vai dizer, morte, eu sei que você não pode comigo, eu vou te ajudar então, morte. Jesus olha para Jesus, olha para Deus, ele vai dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando Jesus fala isso, ele suspira e morre. É ele que morreu. Uma coisa é alguém morrer, outra coisa é a morte matar, outra coisa é alguém entregar para a morte. A morte que venceu a morte foi a morte de Jesus. A morte que venceu a morte foi a morte de Jesus. Jesus, ele está na cruz e ele está dando aula. As pessoas não estão entendendo. E aí na cruz ele vai, tá a plaquinha em cima, Jesus Nazareno, rei dos judeus. O ladrão está falando mal dele, o outro está acreditando. As pessoas embaixo estão passando e dizendo, tu não és o Cristo, filho do Deus vivo? Desce daí, salva-te a ti mesmo. A mesma tentação de Jesus no deserto. As pessoas estão passando de lá para cá, está comunicando Jesus. O soldado molha uma espécie de uma esponja com vinagre, com coisa. Ali era usado em privadas aquela coisa. Eles molham e colocam na boca de Jesus para Jesus tomar. Ele não toma, tentando atrapalhar o processo. Agora, Satanás está tentando de tudo para Jesus não morrer na cruz, porque se Jesus vai para a cruz e morre, hoje se ele não morre, hoje não teria igreja. Se Jesus vai para a cruz e não morre, hoje não teria Páscoa. Se Jesus vai para a cruz e não morre, não teria ressurreição. Então está tentando de tudo. Estão tentando atrapalhar a morte, mas Jesus veio para um propósito. Ele está na cruz, ele tem que morrer pela humanidade. Por isso que João 3,16 é o maior capítulo e versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus, o maior ser, amou o maior dom, o mundo, a maior coisa feita. Amou o mundo de tal maneira, sem medida previsível, que deu o seu Filho, doação, unigênito, unidade único, para que todos aquele que nele crê, isso é fé, não pereça. Isso é acreditar, é ter esperança, mas tem a vida eterna. Isso é salvação. João 3,16 é o maior capítulo evangelístico da Bíblia. Está dizendo, o Deus se desfez da sua divindade, o verbo se fez carne, veio entre os homens para viver entre os homens. Não pecou, não houve pecado em Jesus, mas ele viveu entre os homens para morrer em favor da minha e da sua vida. Jesus está na cruz.
E ele vai dar o brado de vitória. E o brado de vitória, ele vai usar uma linguagem da época, tetelestai, vem do vocábulo do vocábulo grego, que significa a dívida está paga. Tetelestai era quando alguém comprava um carro, pegava o dinheiro e dizia: está aqui seu dinheiro, tetelestai. Alguém comprava, não tinha carro na época, alguém comprava comida e pagava comida, está aqui a comida, está aqui o dinheiro, tetelestai, está dizendo a dívida foi paga. Quando Jesus dá um grito de tetelestai, ele está cumprindo todas as profecias do Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse que na cruz, ele cravou na cruz o peso do pecado, a cédula que era contra nós foi paga na cruz. A Bíblia diz que na cruz todos os símbolos e coisas da lei foi abolida na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Jesus está na cruz e o ladrão está falando com outro. Jesus está dizendo uma coisa, ensinando para nós de igreja aqui. Jesus está dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. O homem está sendo crucificado, injustiçado, vai ser morto, mas ele está dando uma aula dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. O ladrão está olhando para lá e para cá e não está entendendo nada. Um ladrão entende, o outro não entende. O ladrão que entende vai olhar para Jesus e vai reconhecer o folheto evangelístico, vai reconhecer a grandeza de Cristo e vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que esse homem sabia que Jesus era Senhor e que tinha reino? Primeiro, vamos entender à luz da Bíblia e da história. Ele vai dizer Senhor, porque ninguém chamava ninguém de Senhor na época se não tivesse uma autoridade maior do que a dele. Ele está dizendo: eu sei que você tem autoridade maior do que a minha. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se ele é rei, ele tem um reino. Reino é para rei, rei é para reino. Não tem rei sem reino, nem reino sem rei. Ele está reconhecendo a grandeza de Jesus. Jesus está dizendo para ele: hoje a ti te digo que eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus falou ainda hoje? Porque salvação não é para amanhã, mudança de vida não é para a semana que vem, transformação não é para o mês que vem. Mudança de vida é para hoje, a salvação é para hoje, a mudança é para hoje, o renovo é para hoje. Quando Jesus faz isso, ele dá um brado de vitória. E aqui dá um ensinamento, domingo de Páscoa. A Bíblia nos diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Grava isso, porque a Bíblia, eu posso pregar isso aqui em uma outra época, um outro momento, ensinando isso com detalhes. Batismo não sela a salvação. O ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Você tem que batizar por ordenança de Jesus para a comunhão da igreja. Mas salvação é você levantar a mão e abrir a sua boca e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador perante Deus e perante os homens. Agora, não dá para ser batizado e não crer em Cristo. Mas também não dá para você aceitar Jesus e viver uma vida sem batismo, porque uma coisa depende da outra. Jesus está dando uma aula para nós. Quando ele explana isso, a Bíblia diz que ele entrega o Espírito a Deus e morre. Quando ele morre, vem o sábado. Quando ele morre, o sábado vem e aquela dúvida: para onde ele foi, o que aconteceu, o que vai acontecer. No sábado está aquela dúvida entre os discípulos: esse homem, para onde foi? Ele não podia ficar até depois do pôr do sol pendurado na cruz. Era comum o prisioneiro na cruz, eles vinham e quebravam as canelas, o osso da perna, para que o sofrimento do prisioneiro aumentasse mais e ele morresse mais rápido, porque aí o sangue dava uma hemorragia interna, a pessoa morria rápido. Com Jesus não quebrou nenhum osso. Para cumprir a profecia bíblica, nenhum de seus ossos seriam quebrados. Um soldado vem com uma lança e enfia do lado de Jesus. Quando enfia do lado de Jesus, sai água e sai sangue. Jesus só pediu água na Bíblia por 2 vezes.
E aquilo que ele mais pediu não era porque ele tinha sede, era para ensinamento. O que ele mais pediu, ele tinha para dar. Quando ele está pedindo água, ou ele está com sede, o soldado pega vinagre e dá para ele. Quando fura ele e sai água, o soldado deve estar pensando, mas ele tinha água dentro dele, por que ele queria água? Não era sobre água de beber, era a água que iria jorrar na vida das pessoas de uma fonte inesgotável. Era Jesus dizendo, o que vocês precisam é do meu sangue, mas da água da vida que vai pegar vocês todos os dias. Ele entrega o Espírito a Deus e morre, e aí, são 11h30. Passa o último, David, por favor. E aqui começa a mensagem. Eu fiz a introdução para chegar aqui, do texto que nós lemos. E aí Jesus, ele morre. Eu queria que você pegasse agora, no foco na mensagem nossa aqui. Em 15 minutos eu termino. Jesus, ele é colocado dentro de uma tumba de um homem chamado José de Arimateia. Era um membro do Sinédrio. Ele vai emprestar o túmulo para colocar Jesus. E quando coloca Jesus dentro do túmulo, eles colocam uma pedra para fechar, para não ter invasão de lá, para ninguém tirar o corpo de Jesus. Então ele morre na sexta. No sábado, é o sábado da dúvida, para onde ele foi, o que vai acontecer. Só que no domingo cedo, pela manhã, entre 5 horas e 6 horas da manhã, a pedra foi removida. A pedra não estava lá. Quando as mulheres vêm, Maria vem trazendo óleo, unguento para colocar no corpo de Jesus, que ela chega lá, ela leva um susto. O buraco na pedra está removido. Não tem corpo. O que tem lá dentro é apenas um lenço que está dobrado à parte. Ela sai correndo e ela vai lá e chama os discípulos. Ela fala, João, Pedro, vem comigo. Eles vêm, Pedro vem correndo. A Bíblia fala que Pedro também vem correndo. Só que João, lembra que Pedro era meio explosivo. João, ele vem, chega na entrada do túmulo. E ele fica olhando. Pedro não tinha freio. Pedro era trator de esteira na descida. Pedro chegando, já entra dentro do túmulo. Pedro olha, quando Pedro entra dentro do túmulo, ele vai ver um pano dobrado à parte. Pedro olha e Pedro está entendendo todo o cenário. E por que tinha um pano dobrado à parte? Porque o pano dobrado à parte era um simbolismo judaico, mas era uma apresentação de fé pública para a humanidade. Porque o pano dobrado à parte significava que quando uma pessoa estivesse comendo, um judeu estivesse comendo, preciso de um guardanapo, por favor. Uma pessoa estivesse comendo, obrigado. A pessoa estivesse comendo, um judeu estivesse comendo, ele está comendo na mesa. E aqui ficava um lenço na mesa. E aí ele comia. Ele terminava de comer, ele enxugava a boca, ele enxugava a barba, ele enxugava os dedos, e ele pegava o lenço, para quem está na mesa comendo. E se ele embolasse o lenço e colocasse em cima da mesa, o garçom, que era o servo, ficava de longe olhando, esperando ele terminar de comer. O garçom, o código dele, que poderia tirar a mesa, era o lenço totalmente amassado. Se o lenço tivesse amassado, o servo vinha e retirava toda a mesa, limpava a mesa, deixava tudo pronto. Mas se quem tivesse comendo, enxugasse a boca, enxugasse os dedos, enxugasse a barba e pegasse o lenço e deixasse o lenço dobrado ainda na mesa, quem estivesse na mesa poderia até sair da mesa. O garçom ou o servo que está olhando de longe, ele está olhando e está vendo o lenço dobrado bonitinho na mesa. Então
A ideia do código é, se o lenço está dobrado certinho, é porque ele não terminou ainda, ele vai voltar para a mesa. Se o lenço tivesse embolado, amassado, o código era, ele já terminou, eu posso tirar a mesa que já acabou, ele já finalizou, eu posso guardar. Quando Pedro entra dentro do túmulo, que ele está olhando, alguém já está entendendo, que já vem, me ajuda aí, que eu achei que você está comigo, eu achei que você nem estava aqui, ué. Meu Deus do céu. Geral, meu Jesus, essa minha mulher sumiu no início, deve ter sido arrebatada, Jesus, amém. Então, quando Pedro entra dentro do túmulo, e que ele percebe que o lenço está dobrado, Pedro entende o código, e o código é, ele não terminou, ele vai voltar. Pedro está dizendo, ele vai voltar. Pedro está dizendo, ele não terminou, ele vai voltar. Eu quero que você levante a sua mão nessa manhã. Papai está dizendo para você, eu não terminei a obra. Eu não terminei a obra. Eu vou voltar. O lenço está dobrado, João está dizendo, e o lenço dobrado à parte. O lenço dobrado à parte é Deus dizendo, eu vim, mas eu vou voltar. Jesus vai, o Espírito Santo vem, Jesus vai, o Espírito Santo vem. A promessa foi para todos. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o meu Espírito Santo. Ele voltou para a destra do Pai, mas o Espírito Santo está no meio de nós. Oh glória, é Jesus dizendo, eu vou voltar. A igreja que vai morar no céu é a igreja que crê no arrebatamento, é a igreja que crê no sacrifício da cruz, é a igreja que crê que Jesus foi morto, mas ressuscitou. Essa é a igreja que vai morar no céu. Quem está comigo, diga aleluia. Eu gosto disso porque colocaram na entrada do túmulo de Jesus uma placa que não tem no túmulo de ninguém. Se você vai no túmulo de Allan Kardec, está escrito assim, aqui estão os restos mortais de Allan Kardec em Paris, na França. Se você vai no túmulo de Buda, está escrito aqui estão os restos mortais de Buda. Se você vai no túmulo de Joseph Smith, está escrito aqui estão os restos mortais de Joseph Smith. Mas se você vai lá em Jerusalém, lá no túmulo onde colocou Jesus, tem uma placa com duas escritas, e a placa está escrito, He is not here because he raised from the dead. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Jesus está vivo, ele não está aqui, ele já está vivo. Por isso que você vai ver pessoas entrando dentro do túmulo de Jesus. Eles entram, aí eles saem chorando de alegria. Aí você pergunta, o que foi que você está chorando de alegria? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou alegre porque ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ah, meu irmão, se você é crente que crê no poder de Jesus, levanta a sua mão e abre a sua boca e adore o nome de Jesus. O seu Cristo está vivo. Os discípulos entendem. Jesus, ele chama Pedro, e ele manda chamar a Pedro. Eu finalizo aqui por conta do tempo. Ele manda chamar Pedro e ele vai dizer, avisa os discípulos e a Pedro que eu quero ter um encontro com ele. Por que ele manda ter um encontro com Pedro? Porque Pedro, lá no pátio da Fortaleza Antônia, lá no pátio, quando Jesus está sendo levado preso, uma das funcionárias de Pilatos está olhando para Pedro, passando por ali, e ela fala assim, eu acho que eu já vi você com ele. Pedro, eu? Nunca vi esse homem. Pedro continua andando, ainda no pátio da Fortaleza Antônia. Pedro está andando e alguém fala assim, você parece com ele. Pedro, eu? Não tenho nada a ver. Jesus havia dito para Pedro, dias antes, horas antes, momentos antes, Jesus havia dito, Pedro,
antes de trocar a guarda romana, que é o canto do galo. O canto do galo ali não é o cocoricó, não, irmão, misericórdia. O canto do galo ali era a troca da guarda romana, meia-noite, e a troca das cinzas pelo sacerdote. Jesus disse, antes da troca das cinzas pelo sacerdote à meia-noite, antes da mudança da guarda pretoriana, da guarda romana, você vai me negar. Porque na troca da guarda, saía uma guarda, trocava uma espécie de um trompete, que chamava de galo, e fazia o barulho, e entrava uma guarda nova, saía a guarda antiga, trocava-se as cinzas pelo sacerdote. Jesus está dizendo, antes de trocar a guarda, antes que o galo toque ou cante, depende da interpretação, você vai me negar. Pedro, eu não te negarei jamais. Quando Pedro está olhando para a mulher que está dizendo, eu já te vi com ele, troca, aguarda, o barulho é feito, Pedro lembra, Lucas fala que Jesus está sendo levado, Jesus para e olha para Pedro. O olhar de Jesus desmontou Pedro. O olhar de Jesus vai dizendo, eu falei que você não aguentava, eu falei que você ia me trair. Pedro fica ruim, Pedro fica mal, Pedro fica aquela coisa. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele manda chamar os discípulos e diz, avisa Pedro que eu quero ter um encontro com ele. Quando Jesus encontra com Pedro, Jesus senta na beira da praia e eles começam a fazer churrasco de peixe assado. Jesus está na praia mexendo, Pedro chega desconfiado, olha para Jesus, os discípulos ali, alegre. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, eu gosto de ti. Jesus continua ali com churrasco de peixe, comendo. Pedro, você me ama? Jesus, eu já te falei, eu gosto de ti. 2 vezes, Jesus mais uma vez, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Pedro vai dizer, Jesus, é claro que eu te amo. Pedro é restaurado. Quando Pedro é restaurado, a primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 3 em diante, você vai ver que Pedro vai pregar sobre tempo de refrigério. Mais de 3.000 almas aceitam Jesus. A vida de Pedro é transformada. Por que estamos falando sobre isso? Porque um evento como esse que estamos aqui é para você se arrepender. Quem sabe você que está aqui, você que está aqui que precisa dar um up na sua vida. Não é sobre palavra de autoajuda, é sobre fé bíblica, é sobre confiar em Deus, é sobre voltar a ter fé no Cristo que morreu, ressuscitou e vai vir buscar a igreja. Quem sabe essa manhã o Espírito Santo está dizendo para você, o que eu tenho para você vai muito mais além do que um dia de luta. Tem dias que vai ser difícil, mas a minha mão estará contigo. Tem dia que o vento vai soprar, mas a minha presença estará com você. Tem dia que você vai acordar ruim, chateado, normal, faz parte da vida, mas a presença do Eterno estará com você. Será que você pode ficar de pé comigo adorando? Fica de pé adorando, fica de pé celebrando. Quero que você feche os teus olhos por 1 minuto. Eu quero orar com você, eu quero orar com você. E nessa oração, que você venha aumentar sua fé em Cristo. Que a Páscoa não é só um evento para você dar um abraço, mas é para você falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Fecha teus olhos. Maior que tudo. Enquanto a Andriela vai adorando,